Então, gente, continuando aí o nosso papo de identificar emoções e nomear sentimentos, como a gente pode fazer isso. E quando nos tornamos adultos, muitas vezes a gente não sabe muito bem como fazer certas coisas, a gente vai no automático, entende que aquilo é daquela forma e a gente acaba deixando passar muitas coisas importantes. Então, por isso que a terapia, o autoconhecimento é tão maravilhoso. Quando éramos crianças, após alguma queda, era comum nós escutarmos dos adultos: caiu, levanta, engole esse choro, quando você casar passa, e assim por diante. E muitas vezes na nossa vida adulta, a gente acabou por reproduzir as mesmas frases. Vamos imaginar que uma criança tenha tido uma pequena discussão com um colega numa brincadeira e tal. E aí essa criança foi chorosa até um adulto reclamando. E esse adulto apenas pergunta de uma forma, sei lá, automática, o que aconteceu. E a criança fala. Aí esse adulto diz: ah, isso não é nada, para de frescura, vai brincar com outro coleguinha, você tem tantos coleguinhas. Ou então, você tem brinquedos, por que você não vai brincar com tal coisa? Tem uma abelha bem no meu celular, saiu. E assim, a criança, ela acaba não entendendo aquilo que aconteceu. É claro que, dependendo da idade, não tem essa consciência, mas o mais adequado seria desse adulto tentar, junto com a criança, entender qual foi aquela emoção que provocou esse sentimento que a fez ficar triste, chorar. E assim, o adulto, com muita paciência, com muito amor, vai perguntar: mas você brigou por quê? Aí essa criança vai dizer: ah, porque ele preferiu brincar com o Joãozinho do que comigo, e ele sempre brinca comigo. Aí o adulto pode falar para a criança: então talvez você esteja sentindo uma rejeição. E quando isso acontecer, você pode falar para o seu amiguinho que você ficou triste, que você não gostou, que você se sentiu rejeitado. E por mais que a criança, ela não tenha, como eu falei, dependendo da idade, essa clareza, dessa profundidade do que é a rejeição, mas com o passar do tempo, ela vai treinando o cérebro dela a lidar com essas situações de uma maneira melhor, porque ela vai identificar aquilo mais rapidamente e vai saber também como agir. Depois que nos tornamos adultos, fica um tanto quanto complicado a gente saber a respeito disso de uma maneira mais rápida, porque a gente não foi treinado a isso. Não é culpa dos nossos pais, nem dos nossos responsáveis, até porque eles nem tinham, talvez, esse conhecimento e essa habilidade. Não tem, né, como a gente culpar. Cada um dá aquilo que tem, e eu acredito muito que com amor, o fato da gente amar não significa que a gente não vai errar, que a gente não vai falhar em algumas coisas. Faz parte do nosso aprendizado também nas nossas relações. E eu acredito muito que na nossa criação, cada um deu o melhor que pôde. E tudo bem. Agora, eu sendo uma adulta, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Sem essa de ficar terceirizando a culpa, sem essa de ficar apegada àquela criança que não teve isso ou aquilo. Não. Agora eu tenho consciência e isso está me ajudando a ter uma compreensão melhor de mim mesma. Por exemplo, eu fico com raiva de alguma coisa. Aí eu falo na minha terapia: olha, eu tô com raiva. Ai, que raiva. Aí a minha psicóloga pergunta: mas por que você tá com raiva? Por que você sente isso? Aí já me buga o cérebro, né? Eu falo: como assim? Por que eu sinto isso? Eu tô sentindo raiva. Aí ela fala: qual que é a identificação dessa emoção que originou esse sentimento em você? Nomeie. E aí é claro que eu fico depois pensando, e na próxima sessão que eu vou ter talvez a resposta. Me permito refletir sobre aquela situação e aí eu vou chegando a algum lugar. Eu então penso, eu senti raiva por causa disso e disso e disso. Agora eu entendi. Ela então me ajuda a lidar com essa emoção
e com esse sentimento de uma maneira mais saudável. Então, quando eu tenho alguma emoção, eu procuro pensar a respeito dela. O que aconteceu que me despertou isso? E é claro, gente, precisa ter paciência, boa vontade, desprendimento para se chegar às respostas. Elas não brotam assim do dia para a noite. A gente não tem essa clareza de uma maneira automática. E a gente precisa investigar. E isso, além de levar tempo, precisa ter sim disposição. Não é uma frescura. Até porque sou eu que vou me carregar pelo resto da minha vida. Então eu preciso ser a minha melhor companhia. Ter dentro de mim um espaço onde eu perceba que a minha própria companhia é agradável. Isso não significa que eu não precise dos outros. Isso não significa que eu tenha que ser individualista ou me sentir superior às demais pessoas. Muito pelo contrário. Nós somos seres sociáveis e precisamos sim uns dos outros. Mas antes da gente querer, por exemplo, ter um bom tratamento das outras pessoas, nós precisamos primeiro nos tratarmos da melhor maneira possível. E é pelos nossos exemplos que a gente pode mostrar para o outro como nós gostaríamos de sermos tratados. E é óbvio, vai ter pessoas que não vão nos tratar da melhor maneira que a gente espera. Vai ter pessoas que irão nos decepcionar e nós vamos decepcionar pessoas também. Mas isso não significa que a gente não possa fazer os nossos reparos internos, externos e assim sermos seres humanos mais humanos, com empatia, com amor, amor próprio, amor ao próximo. Então, à medida que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas próprias emoções, administrar melhor os nossos sentimentos, a gente acaba encontrando nossa forma de pensar, de agir mais interessante para nós mesmos, mais saudável, mais equilibrado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser, sei lá, trocar uma ideia, fique à vontade, deixa aqui nos comentários, eu vou ter muita alegria em ler. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bleib gesund, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! No próximo vídeo, eu espero conseguir compartilhar com vocês alguns aspectos do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que a autora trata sobre a fragilidade. Ela tem base científica, ela é uma pesquisadora de décadas sobre esse assunto e eu acho que vai ser legal compartilhar com vocês também.